Tá, olha só. Hoje, pessoal, a gente vai comentar aqui, tá, um pouco a respeito do sistema de articulação cartográfica, tá, das cartas do Brasil ao milionésimo, tá? O que é esse sistema de articulação? Basicamente, ele é um sistema de identificação, tá? Então, ele serve para identificar todo e qualquer mapa ou carta, tá, aqui no território brasileiro. Tá? Então ele existe um código, ele é codificado, né? E através desse código eu consigo ter informações como, por exemplo, ter uma noção da localização de onde está aquele meu mapa, eu tenho como saber a escala daquele meu mapa só de olhar para o código também. Óbvio, não é uma coisa que a gente vá aprender como funciona o código e no momento seguinte, logo posteriormente, eu já sei como eu tenho essas informações todas na cabeça, né, como escala e localização, tá? Isso aqui é uma coisa que, de novo, também como a maioria das outras coisas que a gente faz aqui na cartografia, requer uso, né, e prática para a gente conseguir evoluir nessa questão. Tá? Então, o que é esse código de articulação, sistema de articulação cartográfica? Né? Então, basicamente é a distribuição de qualquer folha, ou qualquer mapa, ou qualquer carta, tá, sobre o território brasileiro. Tá? Como ele foi dividido? Tá? Ele é dividido baseado nos fusos horários, tá? Aqueles fusos horários, os mesmos que a gente viu lá, quando a gente falou de coordenadas UTM, né, que eu tenho as zonas, então eu tenho os fusos, né? Cada fuso horário tem 6 graus de variação na longitude, né? Então, a cada 6 graus que eu aumento a minha longitude, que eu vario minha longitude, eu tenho a mudança de fuso, né? Um fuso horário. Né? Então, como aqui no texto vocês estão vendo, são as mesmas especificações que se utiliza lá no sistema UTM. Né? E cada um desses fusos, tá, por sua vez, eles vão estar divididos a partir da linha do Equador, ou seja, no meio ali do globo terrestre, eles vão estar divididos entre norte e sul, tá? E para o norte e para o sul eles vão ter 21 zonas, tá? Que vão variar de 4 graus de latitude, ou para o norte ou para o sul, tá? Cada uma dessas folhas, ela vai ser acessada por um conjunto de caracteres, tá? Exemplo, esse conjunto bem aqui, ó, SA.21. O que significa esse código aqui? Tá? O primeiro indica se a folha está ao norte ou ao sul do Equador, então se eu tenho o S, eu já sei que é uma folha que está abaixo da linha do Equador, né, ao sul da linha do Equador. Tá? O segundo caractere é a letra A, nesse caso aqui, pode variar de A ou até U, né, que vai representar as 21 zonas, né, pela ordem alfabética, sendo que cada letra vai corresponder a um daqueles intervalos de latitude, né, de 4 graus, ou para norte ou para sul do Equador. Né. E o terceiro item aqui vai identificar o número do fuso, né, entre 1 e 60, que vai corresponder àquela folha, ou seja, vai indicar a faixa que eu estou trabalhando. Ou seja, se eu tenho a folha SA21, tá, é a folha ao sul do Equador, né, na primeira zona, a primeira faixa, 4 graus abaixo do Equador, né, de 0 a 4 graus abaixo do Equador, e no fuso 21, tá, seria essa folha aqui, ela é a folha que está antes da folha Belém. Tá? Eu vou mostrar para vocês com mais calma mais aqui na frente, para vocês entenderem como é que funciona. Tá? Então, como eu falei, só lendo não é tão intuitivo da gente identificar. Mas quando a gente mostrar os exemplos, vocês vão ver como é que funciona. Dessa forma, eu consigo dividir toda a superfície aqui do Brasil, né? Eu consigo identificar cada uma das folhas ou mapas ou cartas que eu tenho disponíveis aqui no território, né? E essa divisão ela pode ser subdividida, como a gente já vai ver em seguida, tá? Essas folhas, tá? Elas vão ter nesse tamanho aqui que vocês estão vendo, que é o tamanho maior, né? Que é o tamanho de 6 graus por 4 graus, né, 6 graus de longitude por 4 graus de latitude, elas vão ter uma escala de 1 para 1 milhão. Tá? Essa aqui é a escala dessas folhas.
Tá? Aqui embaixo tem uma forma mais fácil, mais simples de vocês estarem visualizando, tá? Então aqui, ó, quando a gente visualiza elas com as zonas UTM, né, com as zonas dos fusos horários, né, então aqui eu consigo identificar cada uma dessas folhas, tá? O Equador está bem aqui, ó, o 0 graus, bem aqui. Então tudo que está abaixo, ó, tem a primeira letrinha ali, ó, S, né? Começa SA, SB, SC, SD e assim por diante. A cada intervalo de 4 graus, eu vou ter uma nova letra aparecendo. E o número que aparece depois corresponde a o fuso onde eu estou identificando, tá? Então, por exemplo, aqui ele botou nessa imagem a folha SD21, que é essa folha que fica bem aqui no meio do estado de Mato Grosso, né? Então, bem aqui, pega essa região central aqui do Mato Grosso. A folha que a gente está localizado, tá, pessoal? É essa folha bem aqui, assim, ó, onde eu estou passando aqui. Deixa eu ver se eu consigo marcar ela aqui, que fica mais fácil. Essa folha bem aqui, ó. Essa folha que eu estou riscando aqui, vou botar marca-texto aqui. Essa folha que eu estou marcando bem aqui, ó, que eu marquei de amarelo aqui com marca-texto, essa quadrículazinha aqui, essa aqui é a nossa folha na escala 1 para 1 milhão, tá? Essa daqui é a folha, eu não preciso nem olhar o resto, porque eu tenho as informações, como eu falei para vocês. Ó, a primeira faixa, 4 graus abaixo do Equador, né, então eu sei que é sul, se é a primeira faixa abaixo do Equador. Então a letra vai ser a letra A, então essa aqui é a folha SA, tá? E qual é o fuso que eu tô? Eu tô aqui no fuso 22. Então, é a folha SA22, tá? Então, assim a gente consegue identificar, né, as folhas, a articulação das folhas no Brasil. Isso aqui a gente é obrigatório saber, porque todo mapa que a gente vai trabalhar, tá, principalmente mapas oficiais, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos daqui a pouco, a gente sempre vai ter a articulação, né, dos nossos mapas dentro desse sistema aqui, tá? Então, descer mais um pouquinho aqui, ó. Aqui ele está mostrando como exemplo a folha SD21, né, fuso 21, ao sul do Equador. D, por que D? Porque é a primeira, segunda, terceira, quarta faixa aqui de 4 graus abaixo do Equador. Então, a quarta faixa, a letra D, né, seguindo a ordem alfabética. Tá? Então, é folha SD21. Como eu falei para vocês, cada folha dessas, ela pode ser subdividida. E cada subdivisão dessas folhas vai acrescentar um item aqui no nosso código, tá? Então, aqui, ó, a folha SD21, essa folha maior aqui. Então, aqui ele está representando, ó, 48, 54 graus. Então, aqui eu tenho 6 graus de longitude, tá? E aqui eu tenho, não estou conseguindo enxergar direito, 12 graus e 16 graus, ou seja, 4 graus de latitude. Então, esse retângulo maior, ele representa aquela folha principal SD21, tá? Eu vou botar uma setinha aqui, tá? Essa folha aqui, ela tem escala 1 para 1 milhão. A gente falou agora há pouco a escala dessa folha aqui. Ou seja, uma unidade de medida nesse mapa correspondem a 1 milhão de unidades da mesma medida sobre o terreno, tá? Ou seja, se eu fosse converter isso aqui para ficar fácil de entender, 1 centímetro no mapa são 1 milhão de centímetros no terreno. 1 milhão de centímetros no terreno é a mesma coisa que 10 mil metros, tá? Então, nessa escala aqui, cada centímetro que vocês desenham no mapa correspondem a uma distância real de 10 quilômetros, né? 10 mil metros. Reparem que essa folha SD21, essa folha na escala de 1 para 1 milhão, ela foi subdividida aqui em 4 folhas menores, tá? E olhem como é que é feita a classificação. Conforme o quadrante
eu vou colocar uma letra. As letras que são utilizadas aqui são a letra V, X, Y e Z. Tá? São essas 4 letras sempre que vocês vão utilizar. Tá? Por quê? Essa folhazinha aqui, tá achurada, letra V, aqui do lado vocês vão ver o tamanho real dela. Tá? Ela vai ter 1/4 da dimensão da folha principal. Então, ou seja, em longitude, ela vai variar a metade do que varia aqui. Então, aqui eu variava 6 graus, um fuso horário inteiro. Aqui eu vou variar apenas 3 graus. Tá? 3 graus. De 48 a 51 graus aqui no caso. Então, eu tenho uma variação de 3 graus de longitude e a latitude vai variar apenas 1 grau. Ou, desculpa, apenas 2 graus. Né? De 12 para 14. Aqui eu tinha 4, agora eu tenho a metade. 2 graus de latitude, tá? Essa folha aqui, tá? Eu vou botar aqui uma setinha. A escala dessa folha V, que está achurada aqui, está ampliada aqui do lado, a escala total dela é de 1 para 500 mil. Ou seja, 1 centímetro desenhado nessa folha V aqui, ela vai corresponder a 500 mil centímetros no terreno, ou seja, vai corresponder a 5 mil metros no terreno, ou 5 quilômetros. Tá dando para acompanhar aí, pessoal? Dá sim. Tá? Então, essa folha aqui, né, eu vou escrever aqui do lado, a gente tem aqui a SD 21V. Vocês vão ver, se vocês procurarem por esse código aqui na internet, no Google, por exemplo, escrever lá, carta ou folha SD21-V. Vocês vão encontrar o mapa nessa escala aqui, 1 para 500 mil. Tá? Eu vou só acrescentando os itens aqui no código, a gente já vai chegar na explicação mais embaixo. Essa folha V, ela também pode ser subdividida. Né? E, novamente, ela é subdividida em 4 folhas. Tá? Nesse caso aqui, a gente vai modificar as letras. Então, A, B, C e D, sempre nessa ordem. Tá? O primeiro quadrante aqui superior esquerdo A, segundo quadrante superior direito B, terceiro quadrante inferior esquerdo C e o quarto quadrante inferior direito D, sempre nessa ordem. A, B, C e D. Essa folha A, aqui achurada, ela vai ser ampliada nessa imagem aqui. Vou botar uma setinha aqui só para a gente não entender como é que funciona. Né? Então, está seguindo nesse sentido aqui a informação. Tá? Essa folha A, ela vai ser ampliada aqui no canto. Tá? De novo, ela tem 1/4 do tamanho da área, né, da folha V. Né? Quando eu vou medir as dimensões dela aqui, tá? Então, se a folha V tinha aqui 3 graus de longitude, né, a folha A tem só metade desse comprimento aqui, dessa dimensão na longitude, dessa amplitude. Né? Então, qual é a metade de 3 graus? Ela vai ter aqui 1,5 grau, tá? De variação de longitude. 1,5 grau é a mesma coisa que 1 grau e 30 minutos. Tá? 1,5 grau. Então, ela tem 1 grau e 30 minutos de variação de longitude. Para latitude, ela vai ter a metade do tamanho que eu tinha aqui. Então, se aqui eu tinha 2 graus de variação de latitude, nesse caso aqui eu vou ter exatamente 1 grau de variação de latitude. Então, varia 1 grau daqui até aqui. Tá bom? Essa folha aqui, vou colocar aqui do lado, a escala dessa folha, tá? Ela é 1/4 da área da folha V, ela vai ter a escala de 1 para 250 mil. Tá? Ou seja, 1 centímetro equivale a 250 mil centímetros na realidade, ou seja, 1 centímetro desenhado
nessa folha aqui, A, né, ela vai corresponder a 2.500 metros no terreno, ou 2,5 km, né? Então, vocês estão vendo que conforme eu diminuo esse valor aqui, do denominador da escala, eu aumento a minha escala, né? Eu aumento a quantidade de detalhes, né? Antes eu tinha muito geral aqui, 1 centímetro representava 10 quilômetros. Na segunda posição aqui a gente tem 1 centímetro representando 5 quilômetros. Já nessa escala aqui eu tenho 1 centímetro representando 2,5 km, né? Então eu estou aumentando o nível de detalhamento dos meus mapas conforme eu vou aumentando aqui a minha escala, né? Essa folha A aqui, né, quando vocês forem encontrar essa folha aqui, ela vai só seguir a nomenclatura. Então, vamos voltar aqui. A folha principal, SD21, dividiu para 500 mil, SD21V, dividiu para 250 mil, eu vou ter S1, SD21VA. Então, vocês vão encontrar o código já dessa forma aqui. Cada vez que eu mudo a escala e subdivido a minha folha, eu acrescento um integrante novo aqui no código. Isso aqui vai dar a localização mais precisa daquela folha que eu estou mapeando, daquela área que eu estou mapeando. Tá? Quando a gente chega nesse caso aqui, tá, a gente vai ter a subdivisão, né, em 6 folhas, tá? Não mais 4, como a gente vinha fazendo anteriormente. A gente vai ter 6 folhas aqui quadradas, tá? Elas vão ser quadradas, certinhas, bonitinhas, tá? E elas vão ser identificadas por algarismos romanos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 em algarismos romanos, tá? Nessa ordem, sempre. Tá? Então, essa primeira folha aqui, ele passou aqui para baixo para a gente falar um pouco dela. Então, essa folhinha aqui do canto superior esquerdo, a folha com o primeiro algarismo aqui, o 1, né, ela está representada por esse quadrado todo aqui embaixo. Então, quais são as dimensões dessa folha? Né? Então, vamos lá. Na longitude, ela vai ter 1/3 de variação de longitude do que eu tinha na folha anterior, 1 para 250 mil. Então, ela vai ter 1/3. Se eu tinha 1 grau e 30 minutos aqui, quer dizer que cada folhinha dessa aqui vai ter uma variação de 30 minutos de longitude. Então, aqui eu vou ter 30 minutos. A mesma coisa vai ser para latitude, né? Eu tinha anteriormente na folha 1 para 250 mil, eu tinha 1 grau de variação, como aqui dividiu em duas, né? Então, na metade de 1 grau é 30 minutos aqui. Tá? A escala dessa folhinha aqui, 1, tá? Ela vai ter uma escala de 1 para 100 mil. Ou seja, essa folhinha rachurada número 1 aqui, representada por toda essa área aqui quadriculada, ela vai ter uma escala onde 1 centímetro que eu desenhe no meu mapa vai corresponder a 100 mil centímetros no terreno. Ou seja, aquela escala que a gente já falou, que é a mais fácil de trabalhar, né? 1 centímetro corresponde a 1 quilômetro, ou seja, 1.000 metros no terreno. Né? Se eu quiser pesquisar por esse mapa, por essa folha em específico aqui do código, né, basta eu acrescentar o código para fazer a pesquisa. Então, se eu tinha aqui SD21VA1, só preciso acrescentar aqui o 1 em algarismos romanos, né? 1i. Né? Então, 1 em algarismos romanos. Então, esse código agora aqui representa essa folhinha pequena aqui, que representa essa área inteira aqui. Tá? Todas essas folhas, elas podem ser subdivididas de novo para aumentar a escala do meu mapa, ou seja, me dá mais detalhamento ainda. Então, eu posso subdividir ela de novo em 4 partes, dessa vez com algarismos arábicos aqui, né, os números que a gente está acostumado a utilizar normalmente, né, 1, 2, 3 e 4, dividida em
4 quadrantes, tá? Essa divisão aqui, tá, vai estar representada aqui do lado. Então, de novo, basta eu dividir os tamanhos para eu saber a dimensão total, né? Nesse caso aqui, tá, essa folha vai ter, né, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui mais ou menos. Ficou torto, mas tá bom. Ela vai ter mais ou menos aqui, né, nessa posição, só para vocês entenderem a dimensão. Se aqui eu tinha 30 minutos por 30 minutos, e eu dividi ela em 4, né, agora meus tamanhos gerais aqui vão ser de 15 minutos por 15 minutos de amplitude, tanto na latitude quanto na longitude. Deu para compreender? Sim ou não? Sim. Deu sim. Sim. Tá? Então, 15 por 15. Essa folha número 2 aqui, tá? Ela também vai ter uma alteração de escala, tá? Ela vai ser menor, desculpa, vai ter uma escala maior, como eu falei, mais detalhada do que essa escala anterior, tá? A escala dessa folha total aqui de 15 por 15 minutos, ela vai ser uma escala de 1 para 50 mil, né? Então, relembrando, 1 centímetro desenhado no mapa vai corresponder a 50 mil centímetros no terreno, ou seja, 1 centímetro corresponde a 500 metros no terreno, né? Então, já é uma escala que me permite ter um detalhamento maior ainda, né? E como é que eu vou identificar essa folha na hora de fazer uma pesquisa? Eu vou acrescentar essa informação aqui. Qual é o quadrante lá? Quadrante 2. Então, SD 21 VAI 2. Então, quando eu tenho um código desse tamanho, eu estou falando de uma folha de 15 por 15 minutos de amplitude, latitude e longitude, com escala de 1 para 50 mil. Por sua vez, essa folha 2 aqui, ela também pode ser subdividida mais uma vez em 4, tá? E ela vai gerar aqui para a gente, eu vou fazer até aqui no cantinho, só para vocês entenderem, tá? Essa folha SE que está achurada ali, né? Então, eu vou subdividir aqui em quadrantes, agora eu já vou levar em consideração os pontos cardeais, né, para identificar os quadrantes. Então, eu vou ter um quadrante noroeste, um quadrante nordeste, um quadrante sudeste e um quadrante sudoeste, né? No caso aqui, ele selecionou o sudeste. Essa folha, ela já vai ter aqui de amplitude, latitude e longitude, a metade do que tinha a folha anterior. Então, ela vai ter 7 minutos e 30 segundos por 7 minutos e 30 segundos. Correto? Conseguem compreender isso aqui? Por que eu botei 7 minutos e 30? Sim ou não? Sim, porque é metade, né? É a metade de 15, né? Então, metade de 15 é 7,5, né? Então, eu poderia colocar da mesma forma aqui, eu poderia dizer que eu tenho 7. Opa, falei 7 e escrevi um 3. Eu poderia dizer que eu tenho 7,5 graus. Tá? Só que aqui eu estou botando em formato de graus decimais, né? Aqui eu já dei no formato de grau, minuto e segundo. 7,5 graus, não, 7,5 minutos. Né? 7,5 minutos. Tá? Seria a mesma coisa, eu só fiz converter esse 0,5 para segundos, que dá 30 segundos. Tá? Então, 7 minutos e 30 segundos de amplitude. Tá? Essa folha aqui, ela já vai estar numa escala maior ainda. Tá? Aqui embaixo tem a informação. Vai estar numa escala de 1 para 25 mil. Tá? Essa escala aqui de 1 para 25 mil, de novo, relembrando, ela vai corresponder a 1 centímetro desenhado no mapa, corresponde a 25 mil centímetros no terreno, ou seja, cada centímetro que eu desenho no mapa corresponde a 250 metros desenhados no terreno. Tá? Então, é uma escala que já me permite muito mais detalhe, né? E se eu fosse continuar aqui em cima está feio minha letra, mas bora aproveitar que já tem aqui na tabela aqui embaixo. Continuando aquela nomenclatura, né? Começamos lá, SD21,
a folha ao milionésimo, SD21V, folha na escala 1 para 500 mil, SD21VA, folha na escala 1 para 250 mil, SD21VA e folha na escala de 1 para 100 mil, tá? SD21VA e 2, folha na escala de 1 para 50 mil, tá? Aqui tem um erro de digitação aqui, 30. Tá? E a folha SD21VA e 2SE, eu tenho aqui a folha na escala de 1 para 25 mil. Tá ok? Deu para compreender isso aqui, pessoal? Sim ou não? Dá uma limpada aqui na minha tela que ficou meio sujo. Por que a importância da gente reconhecer isso? Tá? Como eu falei para vocês, qual é a aplicação prática para vocês? Eu vou citar uma que aconteceu comigo e pode ser que vocês aconteça também, tá? Isso aqui é uma coisa que, para quem for fazer concurso, principalmente, tá? Nessa área de mineração, geologia, fazer um concurso para trabalhar em alguma empresa pública, por exemplo, tá? Quando eles fazem dentro do conteúdo de cartografia, é muito comum, né, ter cartografia no conteúdo das provas de concurso, tá? E isso aqui é uma coisa que costuma cair, tá? Então, primeira tá certo. Primeira utilidade dessa informação. Segunda utilidade dessa informação, pessoal, tá? Quando vocês precisarem adquirir dados a respeito de uma área, tá? Por quê? Durante muito tempo, tá, a gente não tinha uma base de dados no sistema digital como a gente tem hoje. Então, por exemplo, eu quero procurar a base cartográfica de Belém. Então, Belém é SA, folha SA, ponto 22, Y, eu acho, ou é X, nem lembro. Acho que é X. Tá. Então, a gente vai pesquisar utilizando os códigos, tá? Então, a gente tem aqui folhas topográficas do IBGE, por exemplo, tá? Biblioteca, Carta do Brasil ao Milionésimo. Então, a gente vai procurar por esses códigos com base nessa divisão. Alguém falou alguma coisa aqui. Pois não, Alan? Não, foi o Wendel que levantou a mão. Wendel? É o Wendel ou o Alan? Não, é o Alan que tá com a mão levantada. Tá mutado o teu microfone, Alan. Alô? Baixou a mão. Tá. Então, olha só. Durante muito tempo a gente não tinha como recorrer, né? E essas bases cartográficas, elas ficavam todas vinculadas ao IBGE. Então a gente era obrigado a procurar as informações, tá, das folhas topográficas, todas aqui, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui editoradas, aqui tem com fotos, bora ver as vetoriais, que são os arquivos que já tem trabalhados. Escala de 1 para 250 mil. Né? Então, eu não tenho todas as folhas vetorizadas aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui nessa versão. Tá, aqui está mais fácil. Né? Então, a gente vai ter aqui várias informações. Ó. Na escala de 1 para 250 mil, eles até facilitaram, eles deram o nome da região. Tá? Então, aqui, vou abrir para vocês o mapa em PDF aqui
da Folha Belém para vocês darem uma olhada. Olha aí, pessoal, estão enxergando aí? Sim. Tá, então essa aqui, ó, é a carta topográfica do IBGE, né? O mapa, né, do IBGE, o mapa base. Né? Então, olha só daqui da nossa região, né? Como eu falei para vocês, a Folha Belém, tá? Tá. Deixa eu ver se eu salvar, se fica mais fácil de abrir, porque tá carregar aqui no online e não tá legal. Vou botar aqui. Deixa eu abrir aqui no Adobe, ver se fica melhor. Tá, então aqui, ó. Então vamos olhar ela aqui no Adobe que carrega melhor. Então, durante muito tempo, tá, pessoal? Isso aqui é o que a gente utilizava, tá, para conseguir dados básicos a respeito de uma região. Né? Então, eu tenho aqui, ó, os dados da folha, a escala 1 para 250 mil, tá? Ao código da folha SA22XD, né? Então, aqui, levando em consideração aquele código lá, SA, né? SA22, bem aqui, X, porque é o canto superior direito aqui, noroeste, e D, porque é essa porção aqui, né? Da folha em questão. Né? Então, toda vez que a gente vai fazer um trabalho de mapeamento, tá? A gente precisa, toda vez que a gente vai fazer um trabalho de mapeamento, a gente precisa fazer um mapa base da área, tá? A gente não começa o mapeamento do mapa em branco, tá? No mapa base, o que, que vai constar? No mapa base, a gente vai ter dados de estradas, por exemplo, a gente vai ter dados de corpos hídricos, né? Drenagens, rios, lagos, etc., né? E os dados de localidade, né? Cidades, vilas e assim por diante, para a gente poder iniciar o processo de mapeamento, planejamento de mapeamento. Né? Então, vocês podem ver que tem uns defeitos aqui, tá, pessoal? Isso aqui é da digitalização, tá? Isso aqui era um mapa impresso que foi digitalizado para ser disponibilizado aqui, então tem alguns probleminhas aqui, tá? Então, a gente tem que ter essas informações, tá? Outra informação que a gente buscava sempre nas folhas, tá? Antigamente era essa, bem aqui, ó. A declinação magnética, tá? A gente precisa disso aqui quando a gente vai trabalhar, principalmente para a gente que trabalha com dados geológicos, tá? Por quê? Porque a gente vai ter o norte geográfico e o norte magnético, né? E para a geologia, a gente tem que saber fazer esse desconto aqui para a gente poder obter as informações corretas. Por quê? Porque a bússola, ela aponta para onde? Para o norte magnético ou para o geográfico? Pro magnético. Para o magnético, né? A bússola, ela seguia pelo campo magnético, tá? Então, quando eu vou colocar as informações no mapa, eu não posso colocar as informações em relação ao norte magnético. As informações são sempre em relação ao norte geográfico, tá? No mapa. Então, quando eu vou trabalhar com a bússola em cima do mapa, eu preciso ter noção
dessa variação aqui, né? Então, existe uma variação do campo magnético da Terra, ele não é, o polo norte não está no mesmo local que o polo norte geográfico, né? O norte magnético está afastado, e essa variação, né, esse afastamento, ele muda com o tempo, tá, pessoal? Ele muda, tá? Isso é o que a gente chama de declinação magnética, aqui na cartografia, né? Isso acontece devido àquela migração dos polos magnéticos, que vocês até inclusive já viram isso em outra disciplina, que é geologia geral, né? Quando vocês viram provavelmente a parte de deriva continental, né? Um dos elementos que foi utilizado para avaliar a deriva continental, para validar a deriva continental, um dos indícios foi aquele padrão zebrado que foi encontrado nas rochas do fundo do Oceano Atlântico. Vocês lembram disso? Sim ou não? Porque Eu não lembro. ele só fez falar, mas foi algo bem vago, assim, não chegou a se aprofundar. O que é o padrão zebrado? Tá. Vou usar essa figura aqui que está maiorzinha aqui para a gente ver, tá? Então aqui vamos lá, rapidola aqui o Oceano Atlântico está aqui à direita, né? Então aqui no meio do Oceano Atlântico, entre o Brasil e a África, a gente tem um negócio aqui, né? A gente tem um negócio bem aqui assim, ó, mais ou menos com esse formato aqui assim, que vai lá, né? Vai desde o Atlântico Sul aqui, né? E ela sobe aqui e vai aflorar lá na Islândia. Qual é o nome dessa estrutura que tem no meio do oceano aqui? São os rifts, algo assim. Não é o rift é um outro tipo de estrutura, mas isso aqui começou com um rift. Isso aqui é a dorsal mesoceânica, aquela cadeia de montanhas que fica lá no meio submersa. Né? A dorsal mesoceânica é uma zona de borda de placa, tá? Uma zona ativa, isso aí já é geologia geral, mas como vocês estão vendo a disciplina, a gente vai falar também aqui. Então, é uma zona ativa de borda de placa e é uma zona ativa, tá? A gente tem dois tipos de zonas ativas, tá? Essa daqui é uma zona ativa que faz esse movimento, tá? E a gente vai ter, por exemplo, aqui no Chile, né? Aqui, vou botar mais ou menos aqui o Chile nessa posição aqui, tá? E aqui o Oceano Pacífico. A gente tem uma outra borda aqui, né? Na beira do Oceano Pacífico, onde tem aqui os Andes, né? Os Andes são resultante disso aqui, assim, nessa região. Tá. Aqui, nesse caso, eu tenho esse tipo de movimento aqui. Né? A placa sul-americana está subindo na placa do Pacífico, elas estão colidindo. Então, eu tenho dois tipos de borda ativa de placas. Bordas convergentes, como essas aqui, onde eu tenho geralmente zonas de subducção, e eu tenho aqui bordas de placa divergentes, tá? Bordas divergentes, tá? Onde tenho um afastamento, tá? Aqui, lembre-se, isso aqui o Mário já falou para vocês, ou a Kézia, não sei quem é que está dando essa parte para vocês, tá? Eles já devem ter comentado. Então, aqui no meio eu tenho criação de rocha, né? Então, aqui vai aflorando os magmas que vêm lá do manto da Terra, eles vão criando novas rochas aqui. Tá? Isso aqui vai aumentando e vai empurrando um pouquinho para cada lado as placas da África e a placa da América do Sul. Tá? Toda vez que uma rocha é criada aqui, né, criou uma rocha aqui na borda, ela vem e ela solidifica aqui, né? Aquele magma solidifica aqui numa camada de rocha aqui ao longo da dorsal. Tá? Quando ela solidifica, os minerais que estavam nela, tá, os elementos que formam aquela rocha, os que têm afinidade magnética, eles vão levar em conta a orientação do campo magnético naquele momento da solidificação. Então, eles ficam orientados. Aí, eles estão orientados numa posição aqui. Por exemplo, orientados aqui, digamos que o campo magnético estava nesse sentido aqui. Aí o tempo passa, novas rochas vão sendo criadas e vão tendo essa camada aqui, ela anda, né? Ela vai ser empurrada mais para próximo aqui do continente, tá? Então, na prática, o que a gente tem aqui? A gente tem camadas com idades diferentes aqui de rochas,
né? Vou botar aqui várias linhas paralelas aqui, mais ou menos. Tá? Então, a gente tem várias camadas com idades diferentes. Tá? As camadas que estão mais próximas da gente aqui, tá? São camadas mais antigas, tá? Porque as novas estão sendo geradas aqui. E o que acontece? Foi verificado que, quando se analisa isso aqui, a grosso modo, a gente encontra camadas que o campo magnético está apontando para o lado, camadas que o campo magnético está apontando para o outro, e isso aí se repete. Né? Se repete, campo num sentido e campo no outro. Né? Aí, para identificar melhor isso aí, em vez de colocar setas, identificaram por cores. Então, onde o campo está para baixo, eu tenho um padrão preto. Onde o campo está para cima, eu tenho branco. Onde está para baixo de novo, eu tenho preto. Onde está branco, aí eu tenho preto e branco, preto e branco, preto e branco e preto. Então, as representações gráficas disso, eles usam assim, mostram dessa forma. Né? Eu vou pegar aqui uma imagem mais bonita, porque esse meu desenho está muito feio. Padrão, zebrado. Tá. Então, é basicamente isso aqui. Ó. Tá aqui, essa imagem aqui é clássica, sempre vê nos livros essa imagem aqui. Ó. Tá? Então, isso aqui é o padrão zebrado. É justamente essa variação do alinhamento magnético dos minerais, tá? Com o passar do tempo. Tá? Então, voltando aqui à nossa explicação. Né? O campo magnético, ele ora está numa posição, ora ele está em outra. Existem evidências geológicas já diversas que mostram que o nosso campo magnético migra e muito. Então, a gente tem vários indícios, não só nos fundos oceânicos, como em outros afloramentos, e tem vários estudos ao redor do mundo que mostram isso. Hoje, né, o que a gente chama, a gente até cheguei a falar sobre isso com vocês numa aula aqui, né, o que a gente chama de norte magnético, né, que vocês ouvem lá, então aqui tem o geográfico, né, norte geográfico, sul geográfico na Terra, né? Polo norte e polo sul. O campo magnético ele está assim levemente inclinado, né? Em relação ao o campo, aos polos geográficos, né? O que é chamado aqui de norte magnético, tá? Para o pessoal da topografia e da cartografia, né? Isso aqui é só termo de convenção, tá, pessoal? Na prática, isso aqui é um sul. A gente falou sobre isso numa aula aqui. Isso aqui é um sul magnético, na realidade. Tá? Mas só para título de curiosidade. Tá? Na cartografia, a gente vai chamar isso aqui, assim como na topografia, de norte magnético. Então, existem estudos que mostram que esse campo já teve no outro lado. Ele já teve lá perto do polo sul geográfico. O nosso norte magnético hoje já teve no sul geográfico, assim como ele já esteve em outros pontos da superfície terrestre também. Tá? Isso aqui migra com o tempo. E, inclusive, caso vocês não saibam, aparentemente ele deu uma acelerada nos últimos tempos aí. Ele está migrando mais rápido do que era esperado anteriormente. Tá? Então, por que é importante saber disso? Porque, como tem essa migração, eu preciso fazer essa correção com a minha bússola quando eu estiver trabalhando com o mapa, porque os mapas se baseiam no norte geográfico, né? Então, eu não posso levar só o que eu estou medindo com a bússola como real. Eu tenho que fazer esse desconto aqui. Tá? E como o campo varia ao longo do tempo, essa era outra informação que a gente sempre vinha buscar antigamente aqui nas cartas do IBGE. Então, se eu estou trabalhando aqui na região de Belém, eu preciso saber qual é a declinação magnética. Então, está aqui, ó, a declinação magnética em 1987, que isso aqui foi o ano que essa carta foi publicada, tá? Então, a declinação magnética em 87 era essa aqui, ó, menos 18 graus e 21 minutos para oeste. Tá? Menos 18 graus e 21 minutos para oeste. E essa declinação cresce 6 graus para oeste, desculpa, 6 minutos anualmente para oeste. Então,
Para eu fazer um trabalho hoje, aqui nessa mesma região, levando em consideração esses dados, eu preciso fazer essa conta aqui. Nós estamos em 2021 menos 1987. É 87? É. Então, 34 anos. Então, se passaram 34 anos desde que essa carta foi publicada. Tá? Hoje, a declinação aqui não é mais essa. Eu tenho que somar esse valor aqui. 34 vezes 6, 204 minutos. 204 minutos dá... vai dar 3 graus e 24 minutos. Confere? Eu estou falando besteira. Eu acho que é 3 graus e 24 minutos. São 204 minutos. 60 minutos dá 1 grau. 3 graus são 180 minutos. Sobram... 60. Oi? Divide por 60. Mas vai dar o valor decimal. Aí eu vou ter que fazer outra conta depois. Aí eu vou ter que dividir o 0,4 por 60 de novo. Vou ter que redividir. Não é isso. 0,4 minutos eu vou ter que dividir por 60. Dividir não, multiplicar. Ih, apaguei a conta aqui. 0,4 vezes 60. 24, falei. 3 graus e 24 minutos. Exatamente. Tá? Então, hoje, a declinação aqui, utilizando esse dado, tá? Ela vai ser, quanto é que era lá? 18 e 21. Então, eu vou botar aqui do lado. 18 graus e 21 minutos, isso aqui era 87, mais 3 graus e 24 minutos. Então, hoje, a declinação lá para oeste, ela é de 21 graus e 45 minutos. Então, essa é a declinação hoje, tá? Quer dizer, essa seria a declinação hoje, de acordo com esses dados, tá? Por que eu estou falando tudo isso? Porque não faz nem muito tempo, tá, pessoal? Tá? Eu não sei qual é a idade média da turma de vocês, acredito que na média vocês devem ter aí em torno dos 20 anos, mas tem um pessoal aí que é um pouco mais velho na turma de vocês, que eu sei, né? Então, para quem tem 20 anos, ao redor de 20 anos hoje, né, há 10, 15 anos atrás, vocês talvez nem lembrem como funcionavam as coisas, tá? Mas há 10, 15 anos atrás, ali por idos de ano de 2007, 2008, muitas coisas disponíveis, essa aqui era uma informação que a gente pegava naquela época com base nessas cartas aqui, porque a gente não tinha outras maneiras, outras ferramentas acessíveis para o público em geral, de a gente calcular essa informação, tá? Então, eu não sei se a declinação vai ser essa ainda hoje, porque, como eu falei, os estudos mais recentes mostram que o campo magnético está migrando mais rápido, né? Para isso, a gente vem aqui, ó, a gente vai no pai dos burros aqui no Google, a gente bota assim, declinação magnética, Observatório Nacional. O Observatório Nacional é o órgão que faz essas observações aqui, né, que trabalha com esses dados aqui no Brasil, né? Então a gente pode abrir o site deles. Antigamente o site deles era bem chato de mexer, tá? Porque ele não era, como é que eu posso dizer? Ele não era muito acessível, tá? Ele não era muito acessível, era bem ruim de mexer nas coisas aqui no site, então ele não era muito prático, né? Hoje em dia ele tá assim, estão vendo que tá meio travoso, a imagem não carrega tão rápido, então ele ainda tem dificuldades, tá? Para se trabalhar,
Porém, né, ele ficou mais intuitivo do ponto de vista de descobrir a declinação. Antigamente eu tinha que botar as datas certinhas, aí ele mostrava um monte de texto, eu tinha que ler e procurar, ele dava os dados de a variação dia a dia de todos os anos. Isso aí não é usual para a gente, né? Hoje em dia ele basta que eu clique aqui, estão vendo? Eu cliquei num local, né? Ele me deu as coordenadas aqui onde eu toquei, né? Eu toquei aqui, né? Tá aqui a Ilha do Marajó, tá? Belém tá mais ou menos por aqui, só para a gente ter uma ideia aqui mais ou menos, né? Eu vou tocar aqui, ó. Então, a declinação magnética hoje aqui, tá? É essa, menos 20,2 graus. Professor, Oi. qual é a diferença dele pro NOAA? É porque eu sempre tirei do NOAA, eu nem sabia que tinha esse site. Do NOAA, é só de quem é que é o dono, né? O NOAA é um projeto americano, né? Ele acho que é subsidiado pela NASA, né? Então, eu nem sabia que dava para a gente pegar essa informação lá no NOAA, né? Geralmente, na verdade, eu nunca trabalhei nem com imagem do NOAA. Na verdade, eu não sabia da existência desse site, né? É só colocar a latitude e a longitude do local. Sim, né? Aí aqui ele vai dar as informações, né? Então, aqui eu estou pesquisando por declinação, né? Então ele dá também as outras componentes do campo, tá? A inclinação, a intensidade, né? E ele vai dar também a variação secular dessas três informações, tanto da inclinação quanto a intensidade, né? Então, se a gente marca aqui, né, ele vai mostrar, tá, mais ou menos a variação secular dessa região aqui, 1 minuto ao ano, por exemplo, né? Então, normalmente eu utilizava o observatório. Como eu falei para vocês, esse modelo aqui do observatório que vocês estão vendo agora, com esse site aqui interativo, bonitinho, tá? Apesar de ter vários problemas, né? Ele é um modelo recente, tá? Inclusive é bom, ele é legal que ele mostra aqui, ó, essas linhas, tá? São as zonas, representam as linhas do campo magnético. Então, esse lugar pretão aqui, ó, né, seria o sul magnético, né, e o norte magnético está para cá, para cima, né, são onde todas as linhas do campo se encontram aqui do campo magnético, né, e vocês vão ver que o campo magnético ele não é homogêneo, né, ele não está bonitinho, como a gente vê nas figuras, né, dos livros de física, por exemplo, né, que ele tem as variações dele. Então, dependendo do local, então, tipo, aqui no Atlântico Sul tem uma declinação maior ainda, menos 25, né. Quanto mais próximo do polo a gente chega, maiores são os valores aqui de declinação. E a declinação lá na Antártida, por exemplo, olha só, 100 graus de declinação, né? Então, depende do local que eu tenho uma declinação absurda aqui para fazer na bússola, né? Tem locais que a declinação é quase zero, nessa região aqui, ó, bem próxima de zero. 1 grau, quase nada, né? Então, isso aqui eu preciso saber, né? Como eu falei para vocês, a colega de vocês falou aqui, eu nunca vi. O que tu falou que tu coloca lá? Foi a Thaís que falou? Foi Não, foi a Tamires. a Tamires, tá. Tem que Tu botou? colocar só a latitude, a longitude e a data, no caso. Tá, mas no site do NOAA direto ou tu coloca no Google? Não, só se não colocar a declinação magnética LOA, aí vai para a calculadora. Ah, sim, tá, é uma calculadora. Nunca trabalhei, bora ver. Vou dar uma olhada nessa cara dessa calculadora do NOAA. Aqui tem outros aqui, né? A gente encontra não só a do NOAA, né? A gente tem outras informações aqui. A gente tem calculadoras em vários dispositivos. Ó, tá aqui, ó, calculadora do NOAA, né? Latitude sul, longitude oeste, tá? Modelo. Bora botar aqui. A gente pode pesquisar aqui também, olha, Belém PA. Se não souber a latitude e a longitude, dá para pesquisar. Bora ver se ele acha Belém.
Ele já preencheu lá. Ah, tá, agora pegou, tá aqui. Tá, então, ele mostra os resultados aqui. Tá, o NOA também é bem legalzinho, tá aqui, ó, 20.1, 20.11, tá aqui bem certinho em cima da cidade de Belém, né? Essa variação de minutos, tá, pessoal? Isso aqui, quando a gente vai trabalhar no campo, a gente não consegue trabalhar com essa variação, tá? Porque a bússola, no máximo que ela vai dar para a gente é variação grau a grau no campo. Então, uma variação, uma declinação como essa, se eu fosse trabalhar aqui em Belém, tá, eu não declinaria 20 graus em 11 minutos, porque 11 minutos não dá para declinar na bússola. Então, eu declino apenas dos 20 graus, tá? Isso conforme qualquer outro lugar, né, se forem trabalhar. Mas para pôr no mapa essa informação, vocês vão precisar dessa informação completa, né? Então, para colocar no mapa de vocês, vão ter que informar, tá aqui, ó. Se a gente fosse fazer um mapa hoje de Belém, que a gente vai publicar esse ano aqui, a data de publicação é hoje, 25 de maio de 2021. A gente, no nosso mapa, a gente vai ter que colocar essa informação aqui, dizer o valor e dizer, ó, a declinação magnética em 2021 seria esse valor aqui. E essa declinação vai crescer tantos minutos anualmente, tá? Então, tudo isso aqui a gente tem que colocar, são informações obrigatórias nos nossos mapas, né? Então, como eu falei para vocês, isso aqui era a nossa fonte de dados, né? Anteriormente, há 10, 15 anos atrás, a gente conseguiu os dados através desses mapas aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar uma imagem para vocês, né? Como é que a gente pesquisava isso? Tá aqui, ó. A gente ainda tem algumas dessas lá no IF, tá? Quando a gente voltar presencialmente, eu vou mostrar. Acho que ainda tem uns armários desses lá, né? Então, isso aqui isso aqui parece lá na UFPA. Não, não é. A gente tinha uma igualzinha a essa aqui na biblioteca da UFPA, lá no Instituto de Geologia, lá de Geociências, né? Então, os mapas ficavam nessas caixas aqui, tá? Então, a gente tinha que pesquisar, né, manualmente, procurar os mapas que estavam catalogados. Aí, para isso, a gente já tinha que saber justamente esse código aqui, como eu falei para vocês. Sabendo o código, eu já ia lá direto no local correto do acervo, né? Então, para isso que a gente utilizava, né, muito essa questão da nomenclatura, tá? Como eu falei para vocês, eu tenho aqui uns exemplos, tá? Apesar de a gente não ser tão obrigado atualmente a utilizar esse código, tá? Mas em publicações, eles sempre vão aparecer. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma folha na escala 1 para 250 mil, já mostrei esse mapa para vocês antes, tá? Isso aqui é a folha Tucuruí, tá? De um projeto lá da CPRM, tá? Do Levantamento Geológico do Estado do Pará, né? E, de novo, tá aqui, ó, folha SA22EC Tucuruí, né? Então, esse código vai vir sempre nos mapas, principalmente nos mapas oficiais, né? Então, aqui, folha Belém, tá? Então, folha Belém, só que olha o código. Opa, cadê o código? Tá do outro lado. Tá aqui, ó. Então, aqui, não tá aqui o código. Só porque eu falei que tem, esse aqui não colocaram o código. Tá em algum lugar por aqui. Geralmente ele vem em cima, tá, pessoal? Se esse aqui não tá com código, foi porque o pessoal que fez aqui, os responsáveis pela correção do mapa, deram uma vacilada. Ah, tá, mas tá bem aqui. Pronto, eles colocaram essa informação aqui, a articulação da folha. Tá, então, folha Belém na escala 1 para 100 mil, né? Então, é a folha SA22XD3, né? Então, mapeamento na escala de 1 para 100 mil, né? Então, essa informação... Ah, tá aqui em cima, não tinha carregado antes. Tá aqui, ó, sempre vem em cima, perto do título. Então, folha Belém, o código da folha. Tá? Esse mapeamento aqui é de 2010, da CPRM. Então, isso aqui é uma informação obrigatória. Então, onde vocês forem, vocês vão encontrar, tá? Nas cartas. Se eu for pegar aqui, tem Folha Sobral, lá no Ceará. Mesma coisa, vocês vão encontrar esse código, tá aqui, ó. Folha Sobral SA24YD4, também escala 1 para 100 mil, mesma escala da Folha Belém, que eu acabei de mostrar para vocês. Folha Carajás,
Então tá aqui a folha Carajás, ó, SB22ZA2, também uma folha mapeada aqui pela CPRM, escala de 1 para 100 mil, né? Então, isso aqui já ajuda a gente a identificar as informações, né? Aqui no IBGE, cadê a página de download? Não é essa. Fechei. Download, está aqui. Tá? Então, a gente tem o Brasil aqui mapeado em várias escalas. A gente tem até 1 para 25 mil. Tá? Só que 1 para 25 mil ainda falta muito do país a ser mapeado nessa escala. Vocês estão vendo que são só essas poucas folhas aqui, tá? Que estão mapeadas no 1 para 25 mil. Isso aqui eu estou falando do IBGE, né? Que é só carta topográfica, né? Não são mapas temáticos mais complexos, né? Então, hoje a gente já tem essa facilidade de encontrar aqui digitalmente tanto as cartas num acervo mais facilitado, que é esse acervo do IBGE. Isso aqui não existia há 12, 15 anos atrás, isso aqui não existia, não era fácil esse acesso, tá? E além disso, eles já fornecem para a gente hoje a possibilidade de conseguir esses dados aqui na forma vetorial, só que isso aqui também ainda falta muito, né? Então, vetorial, 1 para 250 mil, eu só tenho essas informações aqui, né? Se eu for na 1 para 100 mil, vou ter menos, nem tem 1 para 100 mil, não tem nada vetorial, não, tem, tá aqui, tem esses 4 projetos aqui, de 1 para 100 mil, né? Então, tem algumas partes do Maranhão, né? Isso aqui vai variar muito, então demora muito para fazer esse mapeamento, né? Então, a gente não tem ainda essa base de maneira tão fácil, né, disponível, tá? Outra base que a gente vai ter é a base geral do país também, o IBGE disponibiliza, tá? Toda vez que tem um censo, eles atualizam a base e eles disponibilizam. Eu tenho uma aqui, mas eu acho que ela já está desatualizada. Deixa eu só ver onde é que está. Está aqui, ó. Eu tenho um arquivo de base do IBGE de 1 para 250 mil, nessa escala aqui. Tá? Isso aqui foi do último censo. Tá? Isso aqui foi de 2015. Né? Do último censo. Foi lançado em 2015. Então, aqui eles já fornecem. Tá? A gente vai no site do IBGE e consegue baixar essa informação aqui todinha em formato digital, né, em formato vetorial. Eu já posso trabalhar para o pessoal aí que já trabalhou com mapeamento, que o pessoal que fez aí a parte os alunos que trabalharam lá com engenharia cartográfica, né, como vocês têm os colegas de vocês aí, que já trabalharam com programas de GIS, né, como o QGIS, né, então a gente consegue obter esses dados vetoriais. Né. Hoje está muito mais fácil a gente conseguir obter esses dados, tanto aqui pelo IBGE, quanto, deixa eu fechar umas abas dessas aqui, quanto a gente pode obter também pelo site da própria CPRM. Eles também têm a divisão de geoprocessamento da CPRM, é bem legal, então eles se importam bastante com isso, né? Eles têm aqui vários sistemas aqui que permitem que eu faça a obtenção desses dados, né? Então eles têm aqui esse aqui é um mapa interativo, né, o geologia.gis, tá? Esse aqui é mais recente, ainda está em beta, né, onde eu posso carregar os arquivos direto no computador, né? E aqui um sistema mais antigo que eu já usei bastante, né, que permite com que a gente também pegue aqui bases de dados, ó, e vá baixando esses arquivos, seja de afloramento, geodiversidade, geoquímica, paleontologia, né? Então eu consigo baixar essas informações que estão disponíveis aqui de maneira pública, né? Então eu tenho aqui uma área de download também, né? E aqui eles têm, né, as últimas publicações, né, os últimos dados que foram publicados aqui na ordem, e aqui tem o combo aqui com os dados de cartografia geológica, por exemplo, em diversas escalas, né?
geológicas na escala de 1 para 1 milhão. A gente vai ter uns... Tem aqui, cadê? Tem um que é estadual. Onde é que estava aquela parte do estadual? Não lembro de cabeça agora. Não tem problema, mas a gente consegue pegar aqui, ó, por exemplo, 1 para 250 mil. Se a gente for procurar aqui, aquele que eu mostrei para vocês ainda agora, tá por aqui. Né? Tá aqui, ó, Folha Tucuruí, SA22ZC, né? Projeto Tucuruí, foi daqui que eu baixei aquele mapa lá, né? Então a gente tem aqui as informações, sejam elas em carta, né, que é o mapa que vocês viram, seja a nota explicativa, que é o relatório que foi gerado com o projeto, né, desse mapeamento, assim como o arquivo vetorial, né, com os dados para serem utilizados no SIG, né, para vocês poderem estar utilizando os dados para construir os próprios mapas de vocês também. Então a gente tem aqui vários bancos de dados que são bem acessíveis hoje, né? Mas eles, como vocês podem ver, né, até hoje, por mais que a gente tenha tudo digital, com maior facilidade de ver, o código, como eu falei para vocês, ainda é utilizado, né? Então, é por isso que a gente teve que fazer essa aulazinha aqui, para vocês entenderem um pouco como é que funciona esse código, né? E conforme vocês tiverem necessidade de utilizar, ele vai ficando mais e mais entranhado, digamos assim, na memória de vocês. Alguma pergunta, pessoal? Vocês estão vivos ainda aí? Tranquilo. Tá? Então, já que vocês não tiveram nenhuma pergunta, né, eu mostrei para vocês aqui, desculpa pela furadeira aí, eu mostrei para vocês aí, né, como era feita essa pesquisa anteriormente, né, a gente verificava as coordenadas da nossa área, com base nas coordenadas a gente identificava qual era a folha onde a nossa área de trabalho estava, com base nesse código aqui, né, código de nomenclatura estratigráfica, ou cartográfica, desculpa, estou pensando em geologia, e depois a gente vinha para cá, para as bibliotecas, seja a biblioteca da universidade, que tinham as mapotecas, a biblioteca da CPRM também tinha vários arquivos desses aqui, tínhamos até que eram um pouco mais, como é que eu posso dizer? Aqui, igual esse aqui, ó. A CPRM tem, aqui em Belém, a CPRM tem uma mapoteca dessas aqui. Ela é um pouquinho mais tecnológica que essa de gaveta, né? Então, são como se fossem armários, a gente gira essa manivela e esse armário corre em cima de um trilho e abre espaço. A gente vai entrando no meio para procurar os mapas que estão lá disponíveis, né? Então, a gente descobria o código e ia para as bibliotecas para poder encontrar as cartas do IBGE para a gente poder, então, fazer o nosso trabalho, né? Grande parte do meu trabalho na faculdade, tá, era pegar um mapa como esse aqui, né, um mapa do IBGE, eu botava ele estendido no chão do laboratório ou sobre a mesa de reuniões, que era grande, né, e a gente dava um jeito com uma câmera, a melhor câmera que a gente tivesse disponível lá, a melhor câmera digital que a gente tivesse disponível no laboratório, lá com a melhor resolução. A gente tirava uma foto desse mapa aqui, tá? Tirava uma foto dele na resolução melhor possível, para jogar para o computador essa foto. Aí depois que a gente jogava para o computador, a gente georreferenciava a foto do mapa utilizando o programa. Depois de georreferenciar ele, a gente desenhava as informações que a gente estava vendo no mapa físico, né? A gente digitalizava todas as informações que continham no nosso mapa que foi fotografado, a gente digitalizava isso para poder começar a fazer os nossos mapas geológicos em cima dessas informações aqui, né? Então era bem trabalhoso, né, há alguns anos atrás. Hoje em dia já está bem mais fácil, a gente já tem acesso direto aos os dados já vetoriais aqui disponíveis, né, como eu mostrei para vocês, tanto na CPRM quanto no próprio IBGE, a gente tem informações aqui de dados vetoriais em diversas escalas. Beleza?
Se não tiver nenhuma pergunta, pessoal, eu vou finalizar por aqui. Tá? Sem perguntas, então, pessoal, vou fechar a gravação aqui.